Na Prever FM, você começa o dia bem informado. 7h04, voltamos com o primeiro jornal nesta manhã de quarta-feira aqui na Prever FM. E a nossa entrevista é número 502, hein? Vamos conversar sobre a HQ Nos Braços Dela, com as autoras Bárbara IP e Tatiana Acar. Vou errar sempre, né? Bom dia a vocês, obrigado pela presença. Bom dia, Márcio. Bom dia. Sempre pertinho do microfone, bem pertinho do microfone, senão a gente não vai ouvir vocês. Bom dia, tudo bem com vocês? Bom dia, Márcio. Bom dia, Ellen. Bom dia a todos que estão nos ouvindo também. Sempre que a gente fala a respeito de um livro, é muito legal, né? A gente tem trazido constantemente aqui autores, escritores, jornalistas, profissionais da área, e é muito interessante. No caso de vocês, como é que surgiu a ideia desse HQ, que é a história em quadrinho, é isso? Nos Braços Dela. Vamos começar primeiro com a Bárbara, que é ilustradora também e escritora, né, Bárbara? Isso, Então, esse projeto surgiu no ano passado, né? Quando eu estava estudando essa linguagem das histórias em quadrinho, assim. Eu já ilustrava alguns livros infantis, infanto-juvenis. E aí eu me encantei, assim, pela linguagem dos quadrinhos, né? E aí, nesse momento, eu e a Tati já somos amigas, né? Há alguns anos. Mas a gente se encontrou e a Tati estava estudando sobre a questão do trabalho de cuidado, que é o tema dessa história em quadrinhos, né? Uhum. Então, ela estava fazendo um curso de letramento, né, sobre esse assunto. E aí, desse encontro, surgiu a ideia do projeto, assim. E aí, a gente aplicou para um financiamento, né, para um prêmio no PROAC, no edital do PROAC. Foi contemplado. E aí a gente conseguiu viabilizar e publicar o ano passado essa história em quadrinhos. Né? Ô, Tatiana, esse incentivo à cultura é fundamental nos dias de hoje. Sempre foi, né? Mas nos dias de hoje, que nós tivemos aí um hiato de falta de incentivo à cultura, e agora nessa volta é muito importante, porque muita gente, com esse incentivo, tem condição de poder realizar um trabalho, né? Sim, com certeza. O PROAC é um grande incentivo aqui no estado de São Paulo, né? Que está sofrendo modificações, mas eu acho que sem o PROAC a gente não teria tido esse fôlego para botar esse trabalho no mundo, né? É um trabalho que é um trabalho ao mesmo tempo artístico e político, né? Porque ele toca num tema que atravessa todas as pessoas, que é o trabalho de cuidado, que é o cuidado, né? Sem o cuidado, a gente não sobreviveria. Então, esse incentivo foi fundamental para a gente colocar essa obra mesmo no mundo. Quando você fala de cuidado, é um cuidado como um todo. O cuidado como um todo. Um bebê humano não sobrevive se ele não é cuidado por alguém, né? Uma casa não funciona se não tem alguém que cuida, que limpa, que gerencia, que sabe o que tem que comprar de comida, o que tem que lavar. Uma pessoa, um aluno, ele não prospera na educação se não tem alguém lá educando ele e cuidando dele também, né? Então, o cuidado, ele atravessa a nossa vida. Aquelas perguntas. Quem é que lavou sua roupa? Né? A gente começar a perguntar, assim, fazer questionamentos. Quem lavou sua roupa? Quem cozinhou para você? Quem arrumou sua casa? Enfim, quando você chegou no escritório, estava tudo limpo. Quem é que fez isso? Né? Quem passou aquele cafezinho que daqui a pouco a gente vai tomar aqui? Alguém fez isso. Tudo isso é cuidado, né? Só que tudo isso está invisível, que está embutido na conta de que as mulheres fazem isso e fazem de graça. E é assim que é e é assim que vai ser. Então, isso tudo é o cuidado. E ele está totalmente invisível. A valorização da mulher, inclusive nessa questão do cuidado, né? Que 99% ainda são as mulheres que acabam, né, cuidando, né? Nada acontece num passe de mágica, né? A roupa passadinha, né, a comida feita, o cafezinho e tudo mais, a casa arrumada, os filhos para a escola, foi levar, foi buscar, tudo isso tem o papel da mulher, né? E especialmente quando a gente fala de mães, que é um acúmulo de função, né? Ela, além de ser a faxineira, muitas vezes trabalhar fora, cuida da casa, ainda tem a função de mãe, que não deixa de ser uma função que ocupa bastante tempo, 24 horas por dia, né, do dia dela. As mulheres dedicam quase o dobro de horas a mais que os homens no trabalho de cuidado.
se eu não me engano, são 25 horas semanais e os homens 11 horas 11. semanais. Então é mais que o Isso, dobro. esses números foram calculados, né? Eles são estudados, a diferença da dedicação, né, ao trabalho de cuidado entre homens e mulheres. Ainda é muito grande, né, essa diferença na divisão de gêneros, né? Porque a sociedade entende que o homem trabalha fora e a mulher trabalha dentro. Pronto, é assim que é essa organização social. Só que a mulher trabalha fora também. Então ela e se o homem trabalha um pouco dentro, ele está ajudando. Só que o cuidado é um dever, ele não é uma ajuda. Ele é um dever, é uma responsabilidade. coletiva, né? E isso não mudou um pouco? Porque hoje a mulher tem a sua independência, a mulher, às vezes, ela retarda um pouco mais para, de repente, ter um casamento, filhos e tudo mais. Ela procura a sua independência financeira, a sua independência profissional, e ela tem se destacado. E a gente fica feliz cada vez que a gente divulga aqui que a mulher tem se destacado na pesquisa, na política, que ainda está engatinhando, mas, enfim, isso é fundamental. Essa mudança, eu falo assim, voltando no tempo, eu lembro da minha mãe, com 5 filhos, ela costurava, ela cuidava da casa, ela não tinha uma secretária, uma funcionária para ajudá-la no dia a dia, cuidava dos filhos, da casa e de tudo mais, e conseguia, com louvor. Quando você pensa nisso, volta no passado, você fala, gente, como eu deveria ter valorizado mais ainda a minha mãe do que eu valorizei. Porque as mulheres de antigamente tinham essa função, de repente cuidar da casa, do marido e só. É isso, né? Hoje em dia ela tem uma abrangência maior, mas continuam tendo um papel fundamental, porque tem muitas mulheres que trabalham fora, mas a vida dentro de casa continua, se não for o papel delas, né? É um acúmulo. É Você isso. percebe que é um acúmulo. E essa visão de que cumpriu com louvor, ela é super romantizada ao mesmo tempo. Porque aí tem uma questão de desigualdade de gênero entre homens e mulheres. O homem ajuda e o pouco que ele faz é aplaudido. A mulher, quando falha, então ela recebe uma carga de julgamento super pesada. Então, esse acúmulo que sua mãe viveu e que todas nós vivemos, e o que ele está gerando? Uma sobrecarga física, mental, emocional e afetiva, porque a gente gerencia tudo isso na vida familiar. Vamos pensar só na família. Mas uma professora também lida com essas questões dentro de sala de aula. Então, assim, o corpo da mulher adoece, a mente colapsa, o tempo dessa mulher, ele desaparece. Então, não tem mais tempo. Então, você trabalha dentro, trabalha fora, e que tempo? Qual é o tempo de qualidade que você passa com seus filhos, que você se cuida, né? E a identidade da mulher se dissolve. Então, tá, conquistamos muito, mas a que custo? Entendi. A que custo? Eu acho que a história em quadrinhos, né, que a gente criou, ela tem 7 capítulos que recortam assim o cotidiano de mulheres que estão cuidando. Então, abrange maternidade, abrange cuidadoras de idosos, né? E aí traz um esclarecimento, assim, na verdade, que a gente quer mudar esse paradigma de que o cuidado ele é feito por amor. Existe muito amor e muito afeto no cuidado, né? Mas esse amor, ele não está restrito só à mulher, né? Não é só a mãe que pode ter uma relação de afeto, de amor, cuidando de outra pessoa, né? Mas a gente quer diferenciar o que é amor e o que é trabalho, né? São coisas diferentes. Não quer dizer que no trabalho não tem amor, mas o cuidado que a mulher exerce, ele é um trabalho. E a gente está trazendo essas histórias para trazer na luz da consciência, né? Que esse trabalho tem que ser valorizado, tem que ser reconhecido, tem que ser incluído nas políticas públicas, né? Então, é uma mudança de paradigmas mesmo, né? De olhar e valorizar. Então, a obra, né, a história em quadrinhos, traz como ferramenta essa discussão na sociedade, né? Em relação ao formato, né, de uma história em quadrinhos, eu queria perguntar em relação às ilustrações, né, que compõem, então, essa obra. Elas foram pensadas de que forma? Por que ilustrações? E qual digamos, a linguagem adotada para essas ilustrações? Foi isso que eu disse no início, assim, né? Eu estava estudando muito a linguagem dos quadrinhos, inicialmente para crianças e adolescentes, mas aí eu comecei a entrar num universo de pesquisa, de leitura, e vi que existe produção de quadrinhos para adultos. Uhum. E essas produções, tanto nacionais quanto internacionais, elas são muito interessantes. É uma outra porta, assim, né, que se abre.
Quando a gente entra na literatura, na leitura, a gente se encanta. E aí também eu entrei nessa outra porta dos quadrinhos e fiquei encantada também, porque é uma linguagem muito potente, que ela sensibiliza tanto a partir do texto, né, da mensagem que a gente quer transmitir, quanto através das imagens, né? Então a gente se sensibiliza por esses O traço também é dois diferenciado, caminhos. então. Sim, sim. E aí vai muito do estilo do artista, né? E foi uma investigação, assim, né? A construção dessas histórias, né? Mas é isso, eu estou muito encantada, apaixonada pela potência das histórias em quadrinhos. E eu acho que é uma ferramenta que ela é muito abrangente, assim, porque ela inclui vários tipos de público, né? Então, ela pode chegar em vários lugares e trazer essa discussão que a gente quer levantar em vários lugares através da sensibilização pelas imagens, né? Muitas crianças se alfabetizam com gibi, né? Então é uma linguagem que está presente na nossa vida desde muito cedo, assim. Verdade. E que às vezes tem até um preconceito. Ah, se alfabetizou com gibi, com, vamos dizer, né? A turma da Mônica. Quem Quem não cresceu com a turma da Mônica? Quem não Gerações, cresceu? né? Gerações e gerações. Então, é familiar pra gente, né? Pra essa linguagem da história em quadrinho. E eu acho que temas, assim, mais complicados, mais difíceis, assim, ela cumpre muito essa missão de contar essa história de uma maneira artística, poética e, enfim, são coisas. Foi um casamento bem feliz, bem feliz. E vocês estão sentindo já, o livro foi lançado ano passado, não é Em isso? dezembro. Em dezembro do ano passado. E vocês estão sentindo já o resultado do livro, porque esse tipo de atuação, né, através de história em quadrinho, eu acho que ele atinge, de repente, um objetivo mais rapidamente, inclusive, né? Você está vendo, está acompanhando, passa a ser, apesar da seriedade dos temas aqui, passa a ser uma maneira mais objetiva de você entender o que está se passando. E pode atingir, inclusive, vários públicos, né? É mais inclusivo, né? Como a gente estava falando aqui também, né? Ele está tendo um impacto bem grande, assim. A gente ainda está surpresa com o impacto que ele gera nas pessoas, assim. Todo mundo que lê quer contar pra gente e o que sentiu, as lágrimas, os sorrisos. Nossa, me identifiquei muito. Nossa, terminei a leitura, ai, que cansaço. Nossa, é isso que vocês vivem? Enfim, tá sendo incrível, assim. As reações são sempre muito fortes. Né, os retornos, né, das histórias, assim, de quem leu, seja numa mulher que se identifica no papel de cuidado, ou seja num homem que passa a valorizar quem cuidou dele para ele chegar, né, na trajetória de vida dele, assim. Então, é uma ferramenta interessante, né, Tati? A gente está bem feliz com os retornos, assim, da leitura. E quando é que vocês chegaram a essa conclusão que vocês fariam esse livro, né, dessa forma, né? Quantas reuniões foram feitas, quantas conversas por telefone, quantas noites, né? Eu imagino que isso tudo deva ter acontecido. É um projeto longo, né? Para de repente ter uma sequência até sair nos braços dela. Foram muitas conversas, muitos encontros, muitas reuniões, muitos choros, ai, Bárbara, não estou aguentando mais. Tem um momento da pesquisa que atravessa a gente pessoalmente. E tem nossas histórias aí também, né? Uhum. Acho que tem muita coisa pessoal. E muitas conversas com a editora também, né? A gente fez uma parceria com uma editora independente aqui de Botucatu, que é Nada, o Estúdio Criativo. Então, a gente fez um trabalho muito próximo, é muito diferente de trabalhar com uma editora grande, assim. Um trabalho muito dedicado de toda a equipe, com bastante liberdade e bastante carinho, assim, para fazer essa obra. Foi uma experiência bem feliz mesmo, essa parceria da editora com a criação da obra, né? Tem o Baga e o Zani, que foram os editores que trabalharam conosco, nos acompanharam desde a criação dos processos criativos, a elaboração dos desenhos, e a gente fazia reuniões mensais, né, Tati? Foi um ano de trabalho até a HQ sair no papel. E esse tipo de leitura, né, através de história em quadrinhos, passa a ser comum hoje em dia? Mais trabalhos estão sendo feitos nesse sistema? Sim, eu acho que os quadrinhos, eles também estão sendo valorizados agora, assim, porque os quadrinhos, eles são uma produção geralmente muito comercial, a gente
pensa em quadrinhos, remete a, né, super-heróis, essas revistinhas, né, que estão nas bancas. Mangá tá muito, mangá, na muito, moda agora. isso. Então é um produto muito comercial, né, que gira muito. Mas ele foi considerado a nona arte, né, junto com cinema, com artes plásticas. Então o quadrinho ele está sendo valorizado, eu acho, como forma de expressão artística, né? E tem, como eu disse, assim, tem produções muito bonitas, assim, por enquanto não tão acessíveis, né? É um produto mais caro, uma história em quadrinhos. Infelizmente não é acessível, mas por isso que a gente está pensando, né, em levar para as escolas, de repente, né, fazer parte de um currículo na educação também, porque realmente é uma ferramenta muito potente de discussão dos assuntos que a gente quer trazer, né? De educação. Tem, por exemplo, reportagens, né? A gente está aqui num jornal da manhã. Tem muitas reportagens que estão sendo feitas, transformadas em quadrinhos. É muito legal. Então, é uma linguagem incrível, assim. Eu estou super encantada mesmo. Porque O jornalismo, né, Tati? Ele conversa muito com as charges, com as tirinhas, né? Isso já, né, uma tradição nos jornais. Enfim, mas tem reportagens inteiras transformadas em quadrinhos. Livros... não vou saber agora, a Bárbara sabe melhor, mas virou uma coisa séria. Quadrinho também pode ser sério, sabe? Claro. E fala sobre coisas sérias, né? E acho que essa é a felicidade da nossa história em quadrinho nos braços dela. Ela fala de temas sérios de um jeito, essa linguagem artística. Eu posso dizer o seguinte, eu fui proprietário de um jornal, há muitos anos atrás, um jornal aqui em Botucatu, jornal A Cidade, né? E a charge, na página 2, era sempre aguardada, né? E ela é levada com seriedade para retratar através das 3 tirinhas, 4 tirinhas, normalmente 3 tirinhas, o que acontecia na cidade, um momento político, um momento de seriedade. Tinha também algum episódio inusitado e tal, mas a seriedade da charge no momento político, inclusive, muitas pessoas viam aquela charge e não gostavam muito, é claro, porque você estava retratando um acontecimento político da cidade na época, né? Então, ficava bastante interessante. Eu acho muito legal, porque eu acho que a história em quadrinho, no caso a charge, no caso do jornal, ela tem uma maneira muito objetiva de atingir o público, né? Eu acho isso muito legal. Sim, é um recurso, né? E como que foi para vocês, né, a criação das ilustrações sem perder, né, essa seriedade e a essência das histórias, né, que vocês estão contando? Não sei. O processo de criação das ilustrações ele foi muito natural a partir das discussões que a gente teve sobre o cuidado, assim, né? Primeiro a gente estudou muito, a gente também escutou, né, várias mulheres, a gente escreveu a nossa própria história em relação ao cuidado, né? Nós duas somos mães solo, nessa jornada de cuidado, mas também nós escutamos relatos de várias outras mulheres, né? Então a gente buscou através de escuta, tanto ao vivo, entrevistas, formulários. Então a gente escutou o relato de várias mulheres que cuidam. Então a gente primeiro estudou sobre o tema do trabalho do cuidado e aí o processo de criação das ilustrações ele foi muito natural. E daí a gente foi construindo nossas próprias histórias, recortando esses relatos, né, costurando esses relatos e tecendo esses 7 capítulos. Dariam muito mais, né, Tati? Aqui o tempo foi curto. O projeto ele tem que ser cumprido em 1 ano, né, no edital. Dá para fazer o 2, então. Isso, tá. com certeza. Aceitamos porque tem muitas histórias. Elas são muito sensíveis e elas também nos trazem muito conhecimento. Por exemplo, né, a gente soube durante esse processo que o trabalho de cuidado ele pode ser tanto reprodutivo quanto produtivo, né? Então, é uma coisa que geralmente as pessoas não conseguem diferenciar. É importante diferenciar, né? Justamente para a gente valorizar. Quer explicar, Tati, o que é o... Não, reprodutivo é aquele de reprodução da vida, né? Então, a concepção, a gestação, o trabalho de parto. Chama trabalho de parto, gente. Veja bem, o trabalho de parto. Já é um trabalho, Já é um trabalho. O aleitamento... toda essa manutenção da vida, isso é um trabalho reprodutivo. O trabalho produtivo é aquele que o trabalho está totalmente implicado, mas ele, de alguma forma, é remunerado. Então, as profissões de cuidado,
da área da saúde, a maioria é mulher. E aí, quando eu falo área da saúde, é de enfermagem, assistente de enfermagem. Quem está no dia a dia, Quem né? está no dia a dia, né? Não é os cacique lá. Na educação também. Quem que está em sala de aula? Quem é assistente de sala de aula? Diretora de escola? Coordenadora pedagógica? É um time de mulheres. Então, a gente observou também que no trabalho produtivo do cuidado, a maciça presença é de mulheres, né? Então, tem essa distinção do reprodutivo para o produtivo. É isso. E foi financiado, então, foi contemplado pelo PROAC. Foi feita uma tiragem física do HQ? Sim. De quantas unidades? Foram 500 exemplares, 100 deles foram distribuídos gratuitamente pelas bibliotecas do Estado de São Paulo, bibliotecas públicas, e 400 estão disponíveis à venda, né? Muitos deles já foram vendidos, ainda bem, mas nós ainda temos alguns exemplares. E aí, quem tiver interesse em adquirir, está disponível pelo site da editora, que é nada.arte.br. É isso, né? Arte, A-R-T. Isso, nada.arte.br. E a gente também tem um perfil no Instagram, que é nos.bracos, né? .dela.hq. E aí pode acompanhar lá também, a gente conta sobre o processo de criação do livro. Lá tem todos os caminhos para adquirir o livro também. A gente publicou um e-book também, então... Tem a versão digital tem a versão também. digital, isso. Uhum. Agora, existe já na cabeça de vocês a sequência, né? Porque assuntos não faltam dentro, né? Falar de cuidados, falar de mulheres, material, pelo jeito, você... elas coletaram bastante também. E nesse sistema, a sequência de história em quadrinhos, vocês pensam dessa forma, em colocar, de repente, nos braços dela 2 ou um outro título, mas ainda com HQ? Com certeza. Tem uma lista lá já de temas e até de formatos também, porque a gente percebe que esse é um material super educativo, sabe? Tá, ele tem entretenimento, porque é arte, cultura, mas ele é muito educativo, assim, uma obra que sensibiliza muito, abre para discussão. Então, tem várias ideias aí pela frente. E vocês mencionaram da presença do HQ dentro das escolas. Existe uma faixa etária mínima? Ou de repente, uma série, mais ou menos, que vocês imaginam que seria adequado para a inserção dessa leitura? Eu acho que esse livro especificamente, assim, o trabalho de cuidado com as histórias em quadrinho podem ser trabalhados em todas as idades, né, no meu ponto de vista. Mas esse livro, essa publicação, ela tem histórias mais sensíveis, mais profundas. Então, a gente indica que é uma leitura para jovens e para adultos, né? Então, entraria... ensino médio, a partir do ensino médio. Isso. Sim. Entendi. Isso. A gente percebe o seguinte, né? Fundamental a lei de incentivo à cultura, né? A Ellen, nossa companheira, escreveu ano passado o Quito, né? Muito legal também, graças à lei de incentivo à cultura. Só saiu graças ao Pipa. Nós tivemos aqui o Alessio Pascucci na segunda-feira também, graças à lei de incentivo à cultura. Vocês também. Então a gente percebe o seguinte, muita gente que não conseguia, às vezes tinha um trabalho e tinha uma ideia bastante interessante, não conseguia colocar isso na prática, formalizar essa ideia, por falta de incentivo. E a gente tem percebido que muita coisa boa tem aparecido graças a esse incentivo, né? E a gente tem que aproveitar o momento e que outras coisas surjam no campo cultural, né? Sim, a gente tem essas leis de incentivo, tem as federais, né, tipo Lei Rouanet, tem as estaduais como o PROAC, tem as municipais. Uhum. Se eu não me engano, Pipa e Paulo Gustavo são municipais, não são? São. À medida que as leis, por exemplo, o PROAC, ele sofreu uma modificação. Ele reduziu o número de beneficiados e dobrou o valor. Então, ficou mais restrito, você ficou disse? mais restrito. As editoras, as grandes editoras, têm mais fôlego para marcar presença nesses editais. Então, elas estão levando mais. Então, deu uma concentrada. Na verdade, aconteceu esse movimento de concentração de recurso. À medida que os editais municipais também estão ganhando mais força, né? Eu acho que eles estão mais presentes, assim. Mas pode ser só uma viagem da minha cabeça. E a gente percebe o seguinte, né, que muitos jovens, né, a gente está falando aqui no caso do livro, né, mas aqui em Botucatu nós tivemos
filmes lançados o ano passado, no início desse ano e tudo mais, e com jovens, né? Com jovens produtores, né? Correndo atrás disso, mostrando que o talento existe, falta o incentivo, né? Botucatu já tem uma tradição de ser uma cidade cultural, né? E isso é bastante importante, porque pode ter certeza, e brevemente a gente vai ter o Domingos Meira aqui com um filme que foi premiado lá na França, inclusive, que é botucatuense. Então tem muita gente trabalhando com incentivo, tem que ralar muito, eu sei disso, né? Vocês mesmo falaram, se alguém quiser patrocinar o 2 aí, né? Fica à vontade. Mas é importante que o estímulo aconteça para você continuar toda a sua criação, que sabe, às vezes estava em mente e você agora consegue formalizar, né? Com certeza, Márcio, é muito importante. Trabalhar com cultura é uma ralação, é muito desafiador, é só assim, quem realmente é muito obstinado e quer viver para ver essas coisas acontecerem, porque tem muita dificuldade. Realmente, assim, incentivo é muito importante, assim, muito. E a juventude, né, que é cheia de energia, cheia de vontade de criar e de realizar, é muito importante também chegar a elas, né, esse público também, uma forma de viabilizar projetos de cultura na cidade. Eu acho legal, e falando ainda em cultura, né? Eu no último sábado eu vi um show de uma, não vou lembrar o nome agora, né? Falha minha, de uma jovem cantando MPB. Tem uma nova geração cantando MPB aí, mas de qualidade mesmo. Então a gente, de repente os nossos ídolos estão envelhecendo, né? A turnê do Gilberto Gil pelo Brasil, se despedindo dos palcos e tal, dá um entristecimento muito grande para quem viveu o auge desse pessoal, né? Mas percebe-se que tem uma... Nana Caymmi. Nana Caymmi recentemente, a minha ídola eterna, a Gal Costa, enfim... mas está vindo uma geração interessante que ainda não tem a devida divulgação, né? Mas com qualidade. A gente fica contente com isso, achando que o jovem... Existe uma parcela do neném que não faz nada, não estuda, enfim, mas existe uma parcela que está trabalhando nos bastidores e está conseguindo botar a cara para fora e mostrando que tem um trabalho de qualidade. Bom, eu gostaria de agradecer vocês duas aqui pela presença, né? Parabéns pelo livro. Aonde a gente encontra? De repente, o pessoal que acompanhou o bate-papo, olha, como é que eu faço para comprar esse livro, para encontrar esse livro, ter mais detalhes? Bom, então pelo site do Nada, né? E aqui, loja física na cidade de Botucatu, tem uma livraria que abriu ano passado, chama Livrariazinha. É uma livraria com uma coleção de livros super, super diferente e que fica lá na Cardoso de Almeida, onde funciona o Instituto Giramundo, que é um instituto de agroecologia aqui da cidade, que já há bastante tempo. Então, a Livrariazinha tem a obra, está lá, e vale muito a visita. A livrariazinha é ótima e tem um mini museu também para quem tem criança. A dona da livrariazinha, ela é fã de miniaturas, então ela fez um mini museu. Legal. É incrível, você vê muitas miniaturas lá. É a Bia Stamato. Então tá lá, nos braços dela tá na livrariazinha. Por enquanto, aqui em Botucatu, estamos assim. É na Cardoso de Almeida, você não sabe o número, né? Não sei. Mas é uma quadra antes da São Benedito ali? É isso? Exato. Eu estou dizendo porque Já conheci. por muitos anos eu morei ali na frente. Exato. Aquele sobrado de pedras eu morei ali. Ali mesmo. Do lado, como chama aquela praça? Praça Carlos Gomes, a Praça Carlos da São Benedito. Gomes. Isso. Então é na altura mais ou menos do 1178, que era o número da casa da minha mãe, então é mais ou menos ali. É lado esquerdo da Cardoso, para quem sobe entre a Tonico de Barros e a Quintino Bocaiúva. Agora não tem como não achar, né? Tem como... Livrariazinha, eu gostei do nome, né? Livrariazinha, muito legal. E repetindo também a @ do Instagram, para quem quiser acessar e acompanhar as novidades? Isso, o do projeto é nos.bracos.dela.hq. Mas aí também vocês podem procurar a gente, né, Tati, pelo Instagram pessoal. A gente também faz a venda direta através das autoras. E uma coisa que tem acontecido que foi muito legal, que é um desdobramento do projeto, a gente tem organizado rodas de conversa sobre o trabalho de cuidado e sobre a Política Nacional de Cuidado, que foi aprovada o ano passado, né? Que é justamente levar a valorização do trabalho de cuidado para as políticas públicas, né, no Brasil. Esse movimento está acontecendo agora, né? Que legal. Então, a gente faz essas rodas de conversa e, então, quem tiver interesse pode entrar em contato conosco. A gente usa a HQ como ferramenta para levantar as discussões. Então, é um desdobramento do projeto, né, que a gente está presente também.
Muito obrigado, Bárbara. Muito obrigado, Tatiana, pela presença. Sucesso para vocês e nos mantenham informados. Muito obrigada, gente. Muito obrigada a todos. Obrigada. Você ouviu Primeiro Jornal Previr FM.